Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 30. Batalha contra Karna. Pôr do sol. Tropas se retiram. Sanjaya disse, colocando Karna em sua dianteira: teus guerreiros, difíceis de serem derrotados em luta, voltaram e lutaram com o inimigo, uma batalha que pareceu aquela entre os deuses e os asuras. Excitados pelo tumulto alto feito por elefantes e homens e carros e corcéis e conchas, homens em elefantes e guerreiros em carros e soldados a pé e cavaleiros, em grandes números, cheios de ira avançaram contra o inimigo e mataram os últimos com golpes de diversos tipos de armas. Elefantes e carros, cavalos e homens, naquela batalha terrível, foram destruídos por bravos guerreiros com machados de batalha afiados e espadas e machados e flechas de diversas espécies e por meio também de seus animais. Coberta com cabeças humanas que eram adornadas com dentes brancos e rostos formosos e olhos belos e narizes vistosos, e agraciada com belos diademas e brincos, e todas as quais pareciam o lótus, o sol, ou a lua, a terra parecia muito resplandecente. Elefantes e homens e corcéis, aos milhares, foram mortos com centenas de massas com pontas e clavas curtas e dardos e lanças e ganchos e buzundis e massas. O sangue que caía formou um rio como correntezas no campo. Por causa daqueles guerreiros em carros e homens e cavalos e elefantes mortos pelo inimigo, e jazendo com feições espectrais e ferimentos muito abertos, o campo de batalha parecia com os domínios do Rei dos Mortos na época da dissolução universal. Então, ó Deus entre homens, tuas tropas, e aqueles touros entre os curos, isto é, teus filhos parecendo os filhos dos celestiais, com uma hoste de guerreiros de poder imensurável em sua vanguarda, todos procederam contra Satyaki, aquele touro da raça Sine. Nisso aquela hoste, abundando em muitos principais dos homens e corcéis e carros e elefantes, produzindo um barulho alto como aquele do vasto oceano, e parecendo o exército dos asuras ou aquele dos celestiais, brilhava com beleza terrível. Então o filho de Surya, parecendo o próprio chefe dos celestiais em destreza e como o irmão mais novo de Indra, atacou aquele principal da linhagem de Sine com flechas cujo esplendor parecia os raios do sol. Aquele touro da raça Sine também, naquela batalha, então encobriu rapidamente aquele principal dos homens, com seu carro e corcéis e motorista, com diversos tipos de flechas terríveis como o veneno da cobra. Então muitos atiratas pertencentes ao teu exército, acompanhados por elefantes e carros e soldados da infantaria, se aproximaram rapidamente daquele touro entre os guerreiros em carros, isto é, Vazuzena, quando eles viram o último profundamente afligido pelas flechas daquele herói principal da tribo de Sine. Aquele exército, no entanto, vasto como o oceano, atacado por inimigos possuidores da grande rapidez, isto é, os guerreiros Pandava encabeçados pelos filhos de Drupada, fugiram do campo. Naquele momento ocorria uma grande carnificina de homens e carros e cavalos e elefantes. Então aqueles dois principais dos homens, Arjuna e Keshava, tendo dito sua oração diária e devidamente adorado o Senhor Bhava, avançaram rapidamente contra tuas tropas, resolvidos a matar aqueles inimigos deles. Seus inimigos, isto é, os curos, lançaram seus olhos tristemente naquele carro cujo estrépito parecia o rugido das nuvens e cujas flâmulas ondulavam belamente no ar e que tinha cavalos brancos unidos a ele que estava indo em direção a eles. Então Arjuna, curvando Gandiva e como se dançando em seu carro, encheu o céu e todos os pontos do horizonte, cardeais e secundários, com chuvas de flechas, não deixando nem menor espaço vazio. Como a tempestade destruindo as nuvens, o filho de Pandu destruiu com suas flechas muitos carros parecendo com veículos celestes, que eram bem enfeitados, e equipados com armas e bandeiras, junto com seus motoristas. Muitos elefantes também, com os homens que os guiavam, adornados com faixas triunfais e armas, e muitos cavaleiros com cavalos, e muitos soldados a pé também, Arjuna despachou com suas setas para a residência de Ama.
Então Duryodhana procedeu sozinho contra aquele poderoso guerreiro em carro que estava furioso e irresistível e parecia um verdadeiro Yama, atacando-o com suas flechas retas. Arjuna, cortando o arco de seu adversário e motorista e corcéis e estandarte com 7 flechas, cortou em seguida seu guarda-sol como uma flecha. Obtendo então uma oportunidade, ele atirou em Duryodhana uma flecha excelente, capaz de tirar a vida da pessoa atingida. O filho de Drona, no entanto, cortou aquela flecha em 7 fragmentos. Cortando então o arco do filho de Drona e matando os 4 corcéis do último com suas flechas, o filho de Pandu em seguida cortou o arco formidável de Kripa também. Então, cortando o arco do filho de Rídika, ele derrubou a bandeira e cavalos do último. Então, cortando o arco de Dushasana, ele procedeu contra o filho de Urrada. Nisto, Karna, deixando Satyaki, rapidamente perfurou Arjuna com 3 flechas e Krishna com 20, e parta outra vez repetidamente. Embora fossem muitas as flechas que ele disparava enquanto matando seus inimigos naquela batalha, como o próprio Indra inspirado com cólera, Karna ainda não sentia fadiga. Enquanto isso Satyaki, se aproximando, perfurou Karna com 99 flechas ardentes, e mais uma vez com 100. Então todos os principais heróis entre os partas começaram a afligir Karna. Udamani e Shikandin e os filhos de Draupadi e os Prabhadrakas, e o Tamauja e Utsu e os gêmeos e Drishtadyumna, e as divisões dos Sedis e os Karshas e os Matsyas e Kaikeyas, e o poderoso Shekitana, e o rei Yudhishthira de votos excelentes, todos esses, acompanhados por carros e corcéis e elefantes, e soldados da infantaria de destreza feroz, cercaram Karna por todos os lados naquela batalha, e despejaram sobre ele diversas espécies de armas, dirigindo-se a ele em palavras duras e resolvidos a executar sua destruição. Cortando aquela chuva de armas com suas flechas afiadas, Karna dispersou seus atacantes pelo poder de suas armas, como o vento derrubando as árvores que ficam em seu caminho. Cheio de fúria, Karna era visto destruir guerreiros em carros, e elefantes com seus condutores, e cavalos com cavaleiros, e grandes grupos de soldados a pé. Massacrado pela energia das armas de Karna, quase o total daquele exército dos Pandavas, privado de armas, e com membros mutilados e rompidos, se retirou do campo. Então Arjuna, sorrindo, frustrou com suas próprias armas as armas de Karna e cobriu o céu, a terra, e todos os pontos do horizonte com chuvas densas de flechas. As flechas de Arjuna caíram como clavas pesadas e massas com pontas. E algumas entre elas caíram como satagnes e algumas caíram como raios ardentes. Massacrado com isso, o exército Kaurava, consistindo em infantaria e cavalos e carros e elefantes, fechando seus olhos, proferiu lamentos altos de dor, e vagou insensatamente. Muitos foram os corcéis e homens e elefantes que pereceram naquela ocasião. Muitos, além disso, atingidos por flechas e profundamente afligidos fugiram com medo. Enquanto teus guerreiros estavam assim engajados em batalha pelo desejo de vitória, o sol se aproximando da montanha do ocaso, entrou nela. Por causa da escuridão, ó rei, mas especialmente devido à poeira, nós não podíamos perceber qualquer coisa favorável ou desfavorável. Os arqueiros poderosos, entre os Kauravas, temendo uma luta noturna, ó Bharata, então se retiraram do campo, acompanhados por todos os seus combatentes. Após a retirada dos Kauravas, ó rei, no fim do dia, os Partas, alegres por terem obtido a vitória, também se retiraram para seu próprio acampamento, zombando de seus inimigos por produzirem diversas espécies de sons com seus instrumentos musicais, e aplaudindo a Achyuta e Arjuna. Depois que aqueles heróis tinham assim retirado o exército, todas as tropas e todos os reis proferiram bênçãos sobre os Pandavas. A retirada tendo sido feita, aqueles homens impecáveis, os Pandavas, ficaram muito contentes, e procedendo para suas tendas descansaram lá à noite. Então Rakshasas e Pichakas, e animais carnívoros em grandes números, foram àquele medonho campo de batalha, parecendo a área de diversão do próprio Rudra. Capítulo 31.
Karna resume superioridade e inferioridade de Arjuna enquanto se prepara para lutar com ele. Dhritarashtra disse: parece que Arjuna matava vocês todos à vontade. De fato, o próprio destruidor não poderia escapar dele em batalha, se Arjuna utilizasse armas contra ele. Sozinho, Partha raptou Bhadra, e sem ajuda, ele gratificou Agni. Sem ajuda, ele subjugou a terra inteira, e fez todos os reis pagarem tributo. Sozinho, com seu arco celeste, ele matou os Nivatakavachas. Sozinho, ele lutou em batalha com Mahareva, que ficou diante dele no disfarce de um caçador. Sozinho, ele protegeu os Bharatas, e sem ajuda, ele gratificou Bhava. Sozinho, foram subjugados por ele todos os reis da terra, dotados de bravura feroz. Os Kurus não podem ser criticados. Por outro lado, eles merecem louvor, por terem lutado com tal guerreiro. Diga-me agora o que eles fizeram. Conte-me também, ó Sutta, o que Duryodhana fez depois disso. Sanjaya disse: atingidos e feridos e derrubados de seus veículos e privados de armaduras e desprovidos de armas e seus animais mortos, com vozes queixosas e queimando de dor e vencidos por seus inimigos, os Kauravas vaidosos, entrando em suas tendas, mais uma vez trocavam ideias uns com os outros. Eles então pareciam com cobras privadas de presas e veneno pisadas por outros. Para eles, Karna, suspirando como uma cobra enfurecida, apertando suas mãos, e olhando para teu filho, disse: Arjuna é sempre cuidadoso, firme, possuidor de habilidade, e dotado de inteligência. Além disso, quando chega o momento, Vasudeva o alerta para o que deve ser feito. Hoje, por meio daquela repentina chuva de armas, nós fomos enganados por ele. Amanhã, no entanto, ó Senhor da Terra, eu irei frustrar todos os seus propósitos. Assim endereçado por Karna, Duryodhana disse: assim seja, e então concedeu permissão para aqueles principais dos reis se retirarem. Mandados pelo rei, todos aqueles soberanos procederam para suas respectivas tendas. Tendo passado a noite tranquilamente, eles alegremente saíram para a batalha, no dia seguinte. Eles então contemplaram uma ordem de batalha invencível formada pelo rei Yudhishthira o Justo, aquele principal da linhagem de Kuru, com grande cuidado, e de acordo com a sanção de Brihaspati e Usanas. Então aquele matador de inimigos, Duryodhana, lembrando-se do heróico Karna, aquele neutralizador de inimigos, aquele guerreiro com pescoço semelhante àquele de um touro, igual ao próprio por andar em batalha, aos Maruts em poder, e a Kartavirya em energia. De fato, o coração do rei se dirigiu para Karna. E os corações de todas as tropas também se dirigiram para aquele herói, aquele filho de Sutta, aquele arqueiro poderoso, como o coração de uma pessoa se volta para um amigo em uma situação de grande perigo. Dhritarashtra disse: o que Duryodhana fez em seguida, ó Sutta, quando os corações de todos vocês se voltaram para o filho de Vikarna, Karna. Minhas tropas lançaram seus olhos no filho de Radha como pessoas afligidas pelo frio dirigindo seu olhar em direção ao sol. Após o recomeço da batalha depois da retirada das tropas, como, ó Sanjaya, o filho de Vikarna Karna lutou. Como também todos os Pandavas lutaram com o filho de Sutta. O poderosamente armado Karna iria, sem ajuda, matar os Partas com os Sanjayas. O poder de armas de Karna se iguala àquele de Sakra ou Vishnu. Suas armas são ferozes, e a bravura também daquele de grande alma é feroz. Confiando em Karna, o rei Duryodhana tinha colocado seu coração na batalha. Vendo Duryodhana profundamente afligido pelo filho de Pandu, e vendo também os filhos de Pandu mostrando grande destreza, o que aquele poderoso guerreiro em carro, isto é, Karna, fez? Pai, o tolo Duryodhana, confiando em Karna, espera derrotar os Partas com seus filhos e queixava em batalha. Pai, é uma causa de grande aflição que Karna não pudesse, com sua força, vencer os filhos de Pandu em batalha. Sem dúvida, o destino é supremo. Pai, o fim terrível daquela partida de jogo agora se aproxima.
Pai, essas tristezas de partir o coração, devido aos atos de Duryodhana, muitas em número e semelhantes a dardos terríveis, estão sendo agora suportadas por mim, ó Sanjaya. Ó Senhor, o filho de Subala costumava ser então considerado como uma pessoa sagaz. Karna também é sempre extremamente afeiçoado ao rei Duryodhana. Pai, quando tal é o caso, ó Sanjaya, por que então eu tenho que ouvir a respeito das derrotas e mortes frequentes de meus filhos? Não há ninguém que possa resistir aos Pandavas em batalha. Eles penetram no meu exército como um homem no meio de mulheres desamparadas. O destino, de fato, é supremo. Sanjaya disse, ó rei, pense agora em todas aquelas tuas ações injustas, como aquele jogo de dados e outras ações, que têm passado longe dos assuntos de pensamento do homem. Não se deve, no entanto, refletir sobre atos passados. Uma pessoa pode ser arruinada por tal reflexão. Aquele resultado, que tu esperavas, está agora muito distante do ponto de fruição, já que, embora possuidor de conhecimento, tu não refletiste sobre a propriedade e impropriedade de tuas ações então. Muitas vezes tu foste, ó rei, aconselhado contra uma guerra com os Pandavas. Tu, no entanto, ó monarca, não aceitaste aqueles conselhos, por insensatez. Diversas ações pecaminosas de uma natureza grave foram perpetradas por ti contra os filhos de Pandu. Por causa daqueles atos um massacre horrível de reis agora ocorreu. Tudo isso, no entanto, é agora passado. Não te aflija, ó touro da raça Bharata. Ó tu de glória imperecível, ouça agora os detalhes da carnificina terrível que ocorreu. Quando amanheceu, Karna foi até o rei Duryodhana. Aproximando-se do rei, o herói de braços fortes disse, eu irei, ó rei, me envolver em batalha hoje com o filho ilustre de Pandu. Ou eu matarei aquele herói hoje, ou ele me matará. Por causa das diversas coisas que eu mesmo e Partha tínhamos que fazer, ó Bharata, um combate, ó rei, não pôde até agora ocorrer entre eu mesmo e Arjuna. Escute agora, ó monarca, essas palavras minhas, faladas segundo minha sabedoria. Sem matar Partha em batalha eu não voltarei, ó Bharata. Já que este nosso exército tem sido privado de seus principais guerreiros, e já que eu permanecerei em batalha, Partha avançará contra mim, especialmente porque eu estou desprovido do dardo que Sakra me deu. Portanto, ó soberanos de homens, ouça agora o que é benéfico. A energia das minhas armas celestes é igual à energia das armas de Arjuna. Em neutralizar os feitos de inimigos poderosos, em agilidade de mãos, em alcance das flechas disparadas, em habilidade, e em acertar o alvo, Savyasasi nunca é meu igual. Em força física, em coragem, em conhecimento de armas, em destreza, ó Bharata, em mirar, Savyasasi nunca é meu igual. Meu arco, chamado Vijaya, é a principal de todas as armas, de seu tipo. Desejoso de fazer o que era agradável para Indra, ele foi feito por Vishwakarma, o artífice celeste, para Indra. Com aquele arco, ó rei, Indra venceu os Daityas. Por sua vibração os Daityas contemplaram os 10 pontos como estando vazios. Aquele arco, respeitado por todos, Sakra deu para o filho de Brigu, Rama. Aquele celeste e principal dos arcos o filho de Brigu deu para mim. Com aquele arco eu lutarei em batalha com Arjuna de braços fortes, aquele principal dos guerreiros vitoriosos, como Indra lutando com os Daityas reunidos. Aquele arco formidável, o presente de Rama, é superior ao Gandiva. Foi com aquele arco que a terra foi subjugada 3 vezes 7 vezes, pelo filho de Brigu. Com aquele arco dado a mim por Rama eu lutarei em batalha com o filho de Pandu. Eu irei, ó Duryodhana, te alegrar hoje com teus amigos, por matar em batalha aquele herói, isto é, Arjuna, aquele principal dos conquistadores. A terra inteira com suas montanhas e florestas e ilhas, sem um guerreiro heróico, para se opor à tua vontade, ó rei, se tornará tua hoje, sobre a qual tu mesmo com teus filhos e netos reinareis supremos.
Hoje não há nada que não possa ser realizado por mim, especialmente quando o objetivo é fazer o que é agradável para ti, assim como o sucesso é incapaz de ser perdido por um asceta zelosamente dedicado à virtude e tendo sua alma sob controle. Arjuna não será capaz de resistir a mim em batalha, assim como uma árvore em contato com fogo é incapaz de suportar aquele elemento. Eu devo, no entanto, declarar em qual aspecto eu sou inferior a Arjuna. A corda de seu arco é celeste, e as duas aljavas grandes dele são inesgotáveis. Seu motorista é Govinda. Eu não tenho ninguém como ele. Dele é aquele divino e principal dos arcos, chamado Gandiva, o qual é irrefreável em batalha. Eu também tenho aquele excelente, celeste, e formidável arco chamado Vijaya. Em relação a nossos arcos, portanto, ó rei, eu sou superior a Arjuna. Escute agora aqueles casos nos quais o filho heróico de Pandu é superior a mim. O portador das rédeas, de seus corcéis, é ele da linhagem de Dashara, que é adorado por todos os mundos. Seu carro celeste ornado com ouro, dado a ele por Agni, é impenetrável em toda parte, e seus corcéis também, ó herói, são dotados da velocidade da mente. Seu estandarte celestial, portando um macaco resplandecente, é muito extraordinário. Além disso, Krishna, que é criador do universo, protege aquele carro. Embora inferior a Arjuna em relação a essas coisas, eu ainda desejo lutar com ele. Este Shalya, no entanto, o ornamento de assembleias, é igual a Saurin. Se ele se tornar meu motorista, a vitória certamente será tua. Que Shalya, portanto, que é incapaz de ser resistido por inimigos, seja o motorista do meu carro. Que um grande número de carroças leve minhas flechas longas e aquelas que são aladas com penas de urubu. Que diversos dos carros principais, ó monarca, com corcéis excelentes unidos a eles, sempre me sigam, ó touro da raça Bharata. Por meio desses arranjos eu irei, com relação às qualidades mencionadas, ser superior a Arjuna. Shalya é superior a Krishna, e eu sou superior a Arjuna. Como aquele matador de inimigos, isto é, ele da linhagem de Dashara, conhece a condução de cavalos, assim mesmo é aquele poderoso guerreiro em carro, Shalya, familiarizado com condução de cavalos. Não há ninguém igual ao chefe dos Madras em força de braços. Como não há ninguém igual a mim em armas, assim não há ninguém igual a Shalya em conhecimento a respeito de cavalos. Assim circunstanciado, eu me tornarei superior a Partha. Contra meu carro, os próprios deuses com Vasava em sua dianteira não ousarão avançar. Tudo isso sendo atendido, quando eu tomar minha posição em meu carro, eu me tornarei superior a Arjuna nos atributos de guerreiro e irei então, ó o melhor dos Kurus, derrotar Palguna. Eu desejo, ó monarca, que tudo isso seja feito por ti, ó opressor de inimigos. Que esses meus desejos sejam realizados. Que nenhum tempo seja permitido decorrer. Se tudo isso for realizado, o auxílio mais eficaz será prestado a mim em todos os pontos desejáveis. Tu verás então, ó Bharata, o que eu realizarei em batalha. Eu irei por todos os meios subjugar os filhos de Pandu em batalha quando eles se aproximarem de mim. Os próprios deuses e asuras não são capazes de avançar contra mim em batalha. O que precisa ser dito então dos filhos de Pandu que são de origem humana? Sanjaya continuou, assim endereçado por aquele ornamento de batalha, isto é, Karna, teu filho, reverenciando o filho de Radha, respondeu a ele, com o coração contente, dizendo, realize isso, ó Karna, o qual tu pensas. Equipados com aljavas e cavalos vistosos, tais carros te seguirão em batalha. Que tanto os carros quanto tu desejares levem tuas flechas longas e setas equipadas com penas de urubu. Nós mesmos, como também os reis, ó Karna, te seguiremos em batalha. Sanjaya continuou, tendo dito essas palavras, teu nobre filho, dotado de grande coragem, aproximou-se do soberano dos Madras e dirigiu-se a ele nas seguintes palavras. Capítulo 32. Duryodhana, com dificuldade, convence Salya a ser quadrigário de Karna.
Sanjaya disse: teu filho então, ó monarca, se aproximando humildemente daquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o soberano dos Madras, dirigiu-se a ele, por afeição, nessas palavras: ó alto de votos verdadeiros, ó alto de grande ventura, ó aumentador das tristezas de inimigos, ó soberano dos Madras, ó herói em batalha, ó alto que inspira as tropas hostis com medo, tu ouviste, ó o principal dos oradores, como, por causa de Karna que falou para mim, eu mesmo estou desejoso de te solicitar entre todos esses leões dos reis. Ó alto de destreza incomparável, ó o rei dos Madras, para a destruição do inimigo, eu te solicito hoje, com humildade e inclinação da cabeça. Portanto, para a destruição de Partha e para o meu bem, cabe a ti, ó o principal dos guerreiros em carros, aceitar, por amor, o cargo de quadrigário. Contigo como seu motorista, o filho de Radha subjugará meus inimigos. Não há ninguém mais para segurar as rédeas dos corcéis de Karna, exceto tu, ó alto de grande ventura, ó alto que és igual a Vasudeva em batalha. Proteja Karna então por todos os meios, como Brahma protegendo Mahesvara. Assim como ele da linhagem de Vrishni protege por todos os meios o filho de Pandu em todos os perigos, ó o chefe dos Madras, proteja o filho de Radha hoje. Bhishma, e Drona, e Kripa, e tu mesmo e o valente soberano dos Bojas, e Shakuni o filho de Subala, e o filho de Drona e eu mesmo constituímos a força principal do nosso exército. Assim mesmo, ó o Senhor da Terra, nós dividimos entre nós mesmos o exército hostil em porções para a conta de cada um. A parte que tinha sido designada para Bhishma agora não existe mais, como também aquela que tinha sido designada para Drona de grande alma. Indo até além de suas partes designadas, aqueles dois mataram meus inimigos. Aqueles dois tigres entre homens, no entanto, eram idosos, e ambos foram mortos enganadoramente. Tendo realizado as façanhas mais difíceis, os dois, ó o impecável, partiram daqui para o céu. Similarmente, muitos outros tigres entre homens, do nosso exército, mortos por inimigos em batalha, têm ascendido para o céu, perdendo suas vidas e tendo feito grandes esforços ao melhor de seus poderes. Essa minha hoste, portanto, ó rei, a maior parte da qual foi massacrada, foi reduzida a este estado pelos partas que eram a princípio em menor número do que nós. O que deve ser feito por ora? Faça agora, ó Senhor da Terra, aquilo pelo qual os filhos de Kunti poderosos e de grande alma, de destreza incapaz de ser frustrada, possam ser impedidos de exterminar o restante da minha hoste. Ó Senhor, os Pandavas têm matado em batalha os mais bravos guerreiros desse meu exército. Só o poderosamente armado Karna está dedicado ao nosso bem, como também tu mesmo, ó tigre entre homens, que és o principal dos guerreiros em carros no mundo inteiro. Ó Shalya, Karna deseja lutar em batalha hoje com Arjuna. Nele, ó soberano dos Madras, minhas esperanças de vitória são grandes. Não há ninguém mais no mundo, exceto tu, que possa compor tão bom portador das rédeas para Karna. Como Krishna é o principal de todos os portadores de rédeas para Partha em batalha, assim mesmo, ó rei, seja o principal de todos os portadores de rédeas para o carro de Karna. Acompanhado e protegido, ó Senhor, por ele em batalha, as façanhas que Partha realiza estão todas diante de ti. Antigamente, Arjuna nunca tinha matado seus inimigos em batalha de tal maneira. Agora, no entanto, sua destreza tornou-se formidável, unido como ele está com Krishna. Dia após dia, ó soberano dos Madras, este vasto exército Dhritarashtra é visto ser desbaratado por Partha porque ele está unido com Krishna. Resta uma porção da parte designada para Karna e tu mesmo, ó alto de esplendor magnífico. Suporte aquela parte com Karna, e a destruam juntos em batalha. Assim como Surya, se unindo com Aruna, destrói a escuridão, tu, unindo-te com Karna, mate Partha em batalha. Que os poderosos guerreiros em carros, do inimigo, fujam, vendo em batalha aqueles dois guerreiros dotados da refulgência do sol da manhã, isto é, Karna e Shalya, parecendo dois sóis surgidos acima do horizonte.
Assim como a escuridão é destruída, ó Senhor, a visão de Surya e Aruna, assim mesmo que os Kaunteyas, Pandavas, com os Pancalas e os Rinjayas pereçam vendo a ti Karna. Karna é o principal dos guerreiros em carros, e tu és o principal dos motoristas. No conflito da batalha, além disso, não há ninguém igual a ti. Como ele da linhagem de Vrishni protege o filho de Pandu sob todas as circunstâncias, assim mesmo que tu mesmo protejas o filho de Vikarna Karna em batalha. Contigo como seu motorista, Karna se tornará invencível, ó rei, em batalha assim como os deuses, tendo Sakra em sua dianteira. O que precisa ser dito então acerca dos Pandavas? Não duvide das minhas palavras. Sanjaya continuou, ouvindo essas palavras de Duryodhana, Shalya ficou cheio de raiva. Contraindo sua fronte em 3 linhas, e agitando seus braços repetidamente, e rolando seus grandes olhos vermelhos de ira, aquele guerreiro de braços massivos orgulhoso de sua linhagem e riqueza e conhecimento e força, disse essas palavras. Shalya disse: tu me insultas, ó filho de Gandhari, ou sem dúvida suspeitas de mim, já que tu me solicitas, sem hesitação, dizendo, haja como um motorista. Considerando Karna como sendo superior a nós, tu elogias dessa maneira. Eu, no entanto, não considero o filho de Radha como meu igual em batalha. Designe para mim uma parte muito maior, ó Senhor da Terra. Destruindo aquela em batalha, eu voltarei para o lugar de onde vim. Ou, se tu desejares, eu irei, ó alegrador dos Kurus, lutar sozinho com o inimigo. Enquanto empenhado em consumir o inimigo, veja minha destreza hoje. Refletindo sobre um insulto, ó tu da família de Kuru, uma pessoa como nós mesmos nunca se engaja em minha tarefa. Não tenha dúvida sobre mim. Nunca tu deves me humilhar em batalha. Veja esses meus 2 braços massivos, fortes como o trovão. Contemple também meu arco excelente, e essas flechas que parecem cobras de veneno virulento. Contemple meu carro, ao qual estão unidos corcéis excelentes, dotados da velocidade do vento. Veja também, ó filho de Gandhari, minha massa enfeitada com ouro e enrolada com cordas de cânhamo. Cheio de fúria, eu posso partir a própria terra, espalhar as montanhas, e secar os oceanos, com minha própria energia, ó rei. Sabendo, ó monarca, que eu sou tão capaz de afligir o inimigo, porque tu me nomeias para o cargo de motorista em batalha para tal pessoa de nascimento inferior como o filho de Adherata? Não cabe a ti, ó rei de reis, me colocar para tais tarefas vis. Sendo tão o superior, eu não posso tomar a decisão de obedecer às ordens de uma pessoa pecaminosa. Aquele que faz uma pessoa superior chegada por sua própria vontade e obediente por amor se entregar a um indivíduo pecaminoso, certamente incorre no pecado de confundir o superior com o inferior. Brahman criou os Brahmanas de sua boca, e os Kshatriyas de seus braços. Ele criou os Vaishyas de suas coxas e os Shudras de seus pés. Por causa da mistura daquelas 4 classes, ó Bharata, daquelas 4 têm surgido classes específicas, isto é, aquelas nascidas de homens de classes superiores se casando com mulheres de classes inferiores a eles mesmos, e vice-versa. Os Kshatriyas são descritos como protetores das outras classes, conquistadores de riqueza e dadores da mesma. Os Brahmanas foram estabelecidos na terra para favorecerem seu povo por ajudarem em sacrifícios, por ensino e aceitação de presentes puros. Agricultura e criação de gado e doações são as ocupações dos Vaishyas de acordo com as escrituras. Shudras têm sido ordenados para serem os empregados dos Brahmanas, dos Kshatriyas, e dos Vaishyas. Similarmente, os Sutas são os empregados de Kshatriyas, e não os últimos os empregados dos primeiros. Ouça essas minhas palavras, ó impecável. Em relação a mim mesmo, eu sou uma pessoa cujos cabelos coronais passaram pelo banho sagrado. Eu sou nascido em uma linhagem de sábios nobres. Eu sou considerado um grande guerreiro em carro. Eu mereço o culto e o louvor que bardos e elogiadores prestam e cantam. Sendo tudo isso, ó matador de tropas hostis, eu não posso ir à extensão de agir como um motorista do filho de Suta em batalha. Eu nunca lutarei, passando por um ato de humilhação.
Eu peço tua permissão, ó filho de Gandhari, para voltar para casa. Sanjaya continuou, tendo dito essas palavras aquele tigre entre homens e ornamento de assembleias, Shalya, cheio de raiva ficou de pé rapidamente e se esforçou para sair daquela assembleia de reis. Teu filho, no entanto, por afeição e grande respeito, segurou o rei, e dirigiu-se a ele nessas palavras agradáveis e conciliadoras, que eram capazes de realizar todo o objetivo. Sem dúvida, ó Shalya, é assim mesmo como tu disseste. Mas eu tenho certo propósito em vista. Escute isto, ó soberanos de homens, Karna não é superior a ti, nem o suspeito de ti, ó rei. O nobre chefe dos Madras nunca fará o que é falso. Aqueles principais dos homens que foram teus antepassados sempre disseram a verdade. Eu penso que é por isso que tu és chamado Artayani, o descendente daqueles que tinham a verdade como seu refúgio. E já que, ó concessor de honras, tu és como uma flecha farpada para teus inimigos, portanto tu és chamado pelo nome de Shalya na terra. Ó tu que fazes grandes presentes, para Brahmanas, em sacrifícios, realize tudo aquilo que, ó virtuoso, tu tinhas anteriormente dito que tu irias realizar. Nem o filho de Radha nem eu mesmo somos superiores a ti em valor que eu te escolheria como o condutor daqueles principais dos corcéis, que estão unidos ao carro de Karna. Como, no entanto, ó Senhor, Karna é superior a Dhananjaya em relação a muitas qualidades, assim mesmo o mundo te considera superior a Vasudeva. Karna é certamente superior a Partha em relação a armas, ó touro entre homens. Tu também és superior a Krishna em conhecimento de corcéis e força. Sem dúvida, ó soberano dos Madras, teu conhecimento de cavalos é o dobro daquele que Vasudeva de grande alma tem. Shalya disse, já que, ó filho de Gandhari, tu me descreveste, ó tu da linhagem de Kuru, no meio de todas essas tropas, como superior ao filho de Devaki, eu estou satisfeito contigo. Eu me tornarei o motorista do filho de Radha de grande fama enquanto ele estiver envolvido em combate com o principal dos filhos de Pandu, como tu me solicitaste. Que esse, no entanto, ó herói, seja meu acordo com o filho de Vikartana. Que eu em sua presença irei proferir quaisquer palavras que eu deseje. Sanjaya continuou, ó rei, teu filho, com Karna então, ó Bharata, respondeu para o príncipe dos Madras, ó o melhor da linhagem de Bharata, dizendo, assim seja. Capítulo 33. Duryodhana narra a história de batalha com Asuras e Daitiyas. Duryodhana disse, escute, mais uma vez, ó soberano do Madras, o que eu te direi, sobre o que aconteceu, ó Senhor, na batalha entre os deuses e os Asuras nos tempos passados. O grande Rishi Markandeya narrou isto para meu pai. Eu irei agora narrá-lo sem omitir qualquer coisa, ó o melhor dos sábios reais. Ouça este relato confiantemente e sem desconfiar dele em absoluto. Entre os deuses e os Asuras, cada um desejoso de subjugar o outro, aconteceu uma grande batalha, ó rei, a qual tinha Taraka como seu mal causa. Foi sabido por nós que os Daitiyas foram derrotados pelos deuses. Após a derrota dos Daitiyas, os 3 filhos de Taraka, chamados Tarakaksha, Kamalaksha e Vidyumalin, ó rei, praticando as penitências mais rígidas, viveram na observância de votos superiores. Por meio daquelas penitências eles emaciaram seus corpos, ó opressor de inimigos. Por causa de seu autodomínio, suas penitências, seus votos e contemplação, o avô concessor de benefícios ficou satisfeito com eles e lhes deu benefícios. Conjuntamente eles solicitaram do avô de todos os mundos, ó rei, o benefício de imunidade de morte nas mãos de todas as criaturas de todas as épocas. O Divino Senhor e Mestre de todos os mundos disse a eles, não existe nada como imunidade de morte nas mãos de todas as criaturas. Portanto, ó Asuras, se abstenham de tal rogo. Solicitem algum outro benefício que possa parecer desejável para vocês. Quando todos eles, ó rei, tendo decidido entre eles mesmos depois de muito tempo e repetidas conferências, se curvaram ao grande mestre de todos os mundos e disseram essas palavras, ó Deus, ó avô, nos dê essa bênção.
Residindo em 3 cidades, nós iremos perambular sobre essa terra, com tua graça sempre diante de nós. Depois de 1000 anos então, nós estaremos juntos, e nossas 3 cidades também, ó o impecável, se tornarão unidas em uma. Aquele principal entre os deuses que, com uma flecha, perfurar aquelas 3 cidades unidas em uma, ó o Senhor, será a causa da nossa destruição. Dizendo a eles, assim seja, aquele Deus ascendeu para o céu. Aqueles Azuras então, cheios de alegria por terem obtido aquela bênçãos e tendo decidido entre eles mesmos a respeito da construção das 3 cidades, escolheram para o propósito o grande Azura Maia, o artífice celeste, não conhecendo fadiga ou decadência, e reverenciado por todos os Daitias e Danavas. Então Maia, de grande inteligência, por meio da ajuda de seu próprio mérito ascético, construiu 3 cidades, uma das quais era de ouro, outra de prata, e a terceira de ferro preto. A cidade dourada estava localizada no céu, a cidade de prata no firmamento, e a cidade de ferro estava localizada na terra, todas de tal maneira quanto a girar em um círculo, ó o Senhor da terra. Cada uma daquelas cidades media 100 iojanas de largura e 100 de comprimento. E elas consistiram em casas e mansões e muros e pórticos altos. E embora cheia de palácios suntuosos próximos uns dos outros, ainda assim as ruas eram largas e espaçosas. E elas eram adornadas com diversas mansões e portões. Cada uma daquelas cidades, além disso, ó monarca, tinha um rei separado. A bela cidade de ouro pertencia ao ilustre Tarakaksha, a cidade de prata a Kamalaksha, e a de ferro a Vidyumalin. Aqueles 3 reis Daitya, logo atacando os 3 mundos com sua energia, continuaram a morar e reinar, e começaram a dizer, quem é ele chamado o Criador? Até aqueles principais dos Danavas, que não tinham heróis iguais a eles, foram de todos os lados milhões sobre milhões de Danavas orgulhosos e comedores de carne que tinham antes sido derrotados pelos celestiais, e que agora se estabeleciam nas 3 cidades, desejosos de grande prosperidade. Para todos eles assim unidos, Maia tornou-se o fornecedor de todas as coisas que eles queriam. Confiando nele, todos eles residiam lá, em perfeito destemor. Quem quer que entre aqueles que residiam na cidade tripla desejasse qualquer objeto em seu coração tinha seu desejo realizado por Maia ajudado pelos poderes da ilusão do último. Tarakaksha teve um filho heróico e poderoso chamado Ari. Ele praticou as mais austeras das penitências, pelo que o avô ficou satisfeito com ele. Quando o Deus estava satisfeito, Ari solicitou um benefício dele, dizendo que um lago passe a existir em nossa cidade, tal que pessoas mortas por meio de armas possam, quando jogadas nele, sair com vida, e com força redobrada. Obtendo esse benefício, o heróico Ari, filho de Tarakaksha, criou um lago, ó o Senhor, em sua cidade, que era capaz de reviver os mortos. Em qualquer forma e qualquer aparência que o Daitya pudesse ter sido morto, se jogado naquele lago, ele era devolvido à vida, na mesma forma e aparência. Obtendo vivos os mortos entre eles, os Daityas começaram a afligir os 3 mundos. Coroados com êxito por meio de penitências austeras, aqueles aumentadores dos medos dos deuses não sofriam, ó o rei, diminuição em batalha. Entorpecidos então pela cobiça e loucura, e privados de seu juízo, todos eles começaram a exterminar desavergonhadamente as cidades e vilas estabelecidas por todo o universo. Cheios de orgulho pelas bênçãos que eles tinham recebido, e impelindo diante deles, em todos os tempos e de todos os lugares, os deuses com seus servidores, eles vagavam à vontade sobre florestas celestiais e outros reinos caros para os habitantes do céu e os retiros encantadores e sagrados de Rishis. E os Danavas perversos pararam de mostrar qualquer respeito por alguém. Enquanto os mundos estavam assim afligidos, Sakra, circundado pelos Maruts, lutou contra as 3 cidades por arremessar seu raio sobre elas de todos os lados.
Quando, no entanto, Purandra fracassou em perfurar aquelas cidades feitas impenetráveis, ó rei, pelo Criador com seus benefícios, o chefe dos celestiais, cheio de temor, e deixando aquelas cidades, se dirigiu com aqueles mesmos deuses até aquele castigador de inimigos, isto é, o avô, para relatar para ele as opressões cometidas pelos Asuras. Relatando tudo e reverenciando-o com suas cabeças, eles perguntaram ao avô divino os meios pelos quais a cidade tripla poderia ser destruída. A divindade ilustre, ouvindo as palavras de Indra, disse aos deuses: aquele que é um ofensor contra vocês peca contra mim também. Os Asuras são todos de almas perversas e sempre odeiam os deuses. Aqueles que causam dor a você sempre me ofendem. Eu sou imparcial para todas as criaturas. Não há dúvida nisto. Apesar de tudo isso, no entanto, aqueles que são injustos devem ser mortos. Esse é meu voto fixo. Aquelas 3 fortalezas devem ser perfuradas com uma flecha. Por nenhum outro meio sua destruição pode ser efetuada. Ninguém mais, salvo Stano, é competente para perfurá-las com uma flecha. Ó Adityas, escolham Stano, também chamado Ishana e Jishnu, que nunca fica fatigado com trabalho, como seu guerreiro. É ele que destruirá aqueles Asuras. Ouvindo essas palavras dele, os deuses com Sakra em sua vanguarda, fazendo Brahman tomar sua dianteira, procuraram a proteção da divindade, tendo o touro como seu símbolo. Aqueles justos acompanhados por rishis dedicados às mais severas penitências e proferido as eternas palavras dos Vedas, procuraram Bhava com toda a sua alma. E eles louvaram, ó rei, nas sublimes palavras dos Vedas aquele dissipador de medos em todas as situações de medo, aquela alma universal, aquela alma suprema, aquele por quem tudo isso é permeado com sua alma. Então os deuses que, por meio de penitências especiais, tinham aprendido a pacificar todas as funções de sua alma e afastar a alma da matéria, eles que tinham suas almas sempre sob controle, contemplaram ele, chamado Ishana, aquele marido de uma, aquela massa de energia, que não tem igual no universo, aquela fonte, de tudo, aquela pessoa impecável. Embora aquela divindade seja uma, eles o tinham imaginado como sendo de várias formas. Contemplando naquele de grande alma aquelas diversas formas que cada um tinha individualmente concebido no próprio coração, todos eles ficaram muito admirados. Contemplando aquele não nascido, aquele Senhor do Universo, como a encarnação de todas as criaturas, os deuses e os rishis regenerados, todos tocaram a terra com suas cabeças. Saudando eles com as palavras bem-vindos e erguendo-os de suas posições inclinadas, o ilustre Sankara dirigiu-se a ele sorridente, dizendo: nos digam o objetivo da sua visita. Mandados pelos Deus de 3 olhos, seus corações ficaram tranquilos. Eles então disseram essas palavras a ele: nossas repetidas saudações a ti, ó Senhor. Saudações a ti que és a fonte de todos os deuses, a ti que estás armado com o arco, a ti que és cheio de ira. Saudações a ti que destruíste o sacrifício daquele Senhor das criaturas, Daksha, a ti que és adorado por todos os senhores de criaturas. Saudações a ti que és sempre louvado, a ti que mereces ser louvado, a ti que és a pessoa da morte. Saudações a ti que és vermelho, a ti que és feroz, a ti que és de garganta azul, a ti que estás armado com tridente, a ti que és incapaz de ser frustrado, a ti que tens olhos tão belos como aqueles da gazela, a ti que lutas com as principais das armas, a ti que mereces todo o louvor, a ti que és puro, a ti que és a própria destruição, a ti que és o destruidor. A ti que és irresistível, a ti que és Brahman, a ti que levas a vida de um Brahmachari, a ti que és Ishana. A ti que és imensurável, a ti que és o grande controlador, a ti que estás vestido em farrapos, a ti que estás sempre engajado em penitências, a ti que és moreno, a ti que és cumpridor de votos, a ti que estás vestido em peles de animais, a ti que és o pai de Kumara, a ti que tens 3 olhos, a ti que estás armado com as principais das armas, a ti que destróis as aflições de todos os que procuram tua proteção, a ti que destróis todos os odiadores de Brahmanas, a ti que és o Senhor de todas as árvores, o Senhor de todos os homens, o Senhor de todo gado, e sempre o Senhor de sacrifícios.
Saudações a ti que estás sempre na dianteira de tropas, a ti que és de 3 olhos, a ti que és dotado de energia ardente. Nós nos devotamos a ti em pensamento, palavra e ação. Seja gracioso para nós. Satisfeito com essas adorações, o santo, saudando-os com as palavras bem-vindos, disse a eles: que seus temores sejam dissipados. Digam o que nós podemos fazer por vocês.